Bom, se você não me conhece, eu sou Meire J. Costa, eu estou sempre vindo aqui bater um papo com vocês sobre espiritualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito do espiritismo, qual o propósito da gente se comunicar com os espíritos, da gente falar com os espíritos. É, assim, esse último vídeo que eu fiz, que eu estava falando sobre incorporação na Umbanda, muita gente me criticou, recebi mensagens nos bastidores dizendo que eu estava com ranço de kardecista contra umbandista, falando da incorporação na Umbanda. Gente, não tenho ranço nenhum. Eu tenho alguns anos de estudo dentro do kardecismo, tenho experiência de infância, de família dentro da Umbanda e não sigo nenhuma das duas religiões. Então eu estou como mera observadora. E outra coisa, tudo que eu falo para vocês não é extraído dos livros, tá? Apesar de agora ter essa biblioteca legal, né? Tô toda feliz com ela, gosto muito de ler, mas não tem nada a ver com os livros. Por isso que eu não cito, eu não digo fonte, não falo nada, porque as minhas experiências muitas vezes divergem do que está escrito na literatura espírita. A minha ótica de ver o espiritismo é completamente diferente. Até porque eu não trago isso de livros, de que fulano falou que está no livro tal, porque é o suprassumo dentro do kardecismo, porque o outro é o suprassumo, aí citam autores tal dentro da Umbanda. Não, o que eu passo para vocês é o que eu vivencio principalmente nas projeções, principalmente nas minhas saídas extracorpóreas. Essa noite eu tive uma saída legal. Então, o que eu passo do lado de lá, a informação que me trazem do lado de lá é o que eu passo para vocês. E as experiências são tão ricas e tão vivas que essa é a minha verdade, mesmo que bata de frente contra a verdade de algum autor que tenha escrito sobre o mesmo assunto, né? Então, isso que eu queria deixar claro para vocês. E vocês já pararam, quem é espiritualista parou para pensar o porquê dessa comunicação, por que nos é permitido? A Bíblia condena a comunicação com os mortos, né? Em várias passagens, eu não sei citar, mas em algumas passagens da Bíblia há essa condenação de você evocar, de você conversar. Por que será também que a Bíblia condena? Então, a primeira questão, eu já comecei esse assunto falando lá na incorporação na Umbanda, principalmente, viu, gente? Porque kardecista também incorpora, porque o pessoal do Candomblé também incorpora, e inclusive as igrejas também incorporam, tá? Então, eu não estou falando contra a religião da Umbanda, não é isso. É porque a Umbanda talvez seja aquela que difundiu mais abertamente a incorporação, porque os próprios kardecistas, você vê, a prática do kardecismo, ela não se baseia na incorporação. Tanto que o trabalho mediúnico geralmente é restrito para meia dúzia de pessoas lá dentro da casa, né? A maioria dos participantes do estudo kardecista, eles vão para quê? Para receber passe, para estudar os livros todos da literatura espírita e eles acreditam na existência, mas não fazem, não dão passagem, não incorporam. É a maioria, né, das pessoas que frequentam as casas espíritas. Embora haja incorporação também nos trabalhos mediúnicos, volto a falar, para os médiuns lá que já estudaram muito, que fazem o trabalho. Então tem incorporação no kardecismo. A Umbanda não, a Umbanda ela permite mais abertamente a incorporação. Qualquer casa que você participe, você bota roupa branca, em algumas roupa branca, porque tem outras até que usam roupas coloridas. O que eu falo pela minha experiência dentro das orientações que eu já recebi, porque como eu ia abrir uma casa mista, eu recebi orientações que não era necessário usar nenhuma indumentária. E recebi essas orientações dos guias, dos orientadores espirituais do lado de lá, né? Que não é necessário, que essa coisa de usar roupa colorida e tal é dos médiums, é daqui, do nosso ego, daqui dos encarnados, que a gente acaba incentivando esses espíritos que estão do lado de lá também. Quando eu falo que tem espíritos que trabalham como guias e que ainda são tão
no mesmo nível evolutivo que o nosso, e isso pode ter certeza, eles estão no mesmo nível, eles ainda têm a personalidade deles, ainda têm ego. Então, a gente acaba também incentivando isso no espírito, de dar um mergulho aqui na carne, botar aquelas saias rodadas, para usar as roupas que eles usavam, fumar, beber, fazer tudo que faziam. Não estou dizendo com isso que alguns trabalhos energéticos que a Umbanda faz, que alguns guias da Umbanda fazem, tem a necessidade de usar a substância, a molécula que o álcool evapora quando dá bebida alcoólica, a molécula que o fumo, né, quando está sendo queimado ali, e aí esses guias têm conhecimento energético para pegar essas moléculas, essa matéria que está aqui neste plano e transformar, transmutar em outras coisas, porque eles têm conhecimento energético, tá? Então, mas isso é raríssimo acontecer. A maioria que a gente vê, que principalmente e isso não é demérito algum, é uma prática de um ritual, de uma religião que permite que espíritos que estão, espíritos óbvio, né, estão os seres desencarnados, possam vir até aqui a matéria e sentir um pouco toda a essência, toda a sensação que eles sentiam quando estavam encarnados. Gente, vamos ter certeza, os espíritos que trabalham principalmente na Umbanda, assim como no kardecismo, são o quê? Espíritos de humanos que passaram pela Terra, desencarnaram, estão lá na erraticidade e fazem trabalho legal aqui conosco, tá? Ponto. É isso aí que a gente tem que ter noção. Não é que sejam suprassumos, seres mágicos, eles são detentores de conhecimento energético. Os do kardecismo, eles são mais detentores de conhecimento científico, porque a gente sabe que a gente se agrupa por afinidade. Então, o grupo que trabalha dentro dos trabalhos que seguem a linha de Allan Kardec são espíritos voltados para o conhecimento científico. Então, muitos realmente são médicos, são dentro da área científica, pesquisadores e tal, porque por afinidade eles formam aquele grupo ali e vão trazer o conhecimento da maneira deles. A Umbanda foi fundada justamente pelo Zélio de Moraes para permitir, para dar oportunidade que espíritos que tinham um conhecimento bacana também, assim como os índios, os preto velhos, que eram seres que estavam desencarnados e que tinham conhecimento para passar para a gente. Olha quanto conhecimento os caboclos não nos trazem, com conhecimento de ervas, eles curam através das ervas, né? Os preto velhos com tanta sabedoria, com tanta paciência, porque eles vêm realmente de um grupo espiritual que já passaram por situações complicadas, amadureceram psicologicamente. Hoje em dia eles têm condição de passar essa experiência para a gente, aliviando certas coisas que a gente passa na vida. Então, o Zélio fundou uma religião aonde esses espíritos teriam chance de passar conhecimento, coisa que o kardecismo, por ser muito fechado, hermético, elitizado, não aceitava, né? Que viesse um caboclo lá da floresta e dissesse, olha, é assim, assado, passando por cima dos doutores. Gente, ego, nós estamos falando de seres que estão ainda na mesma faixa de padrão vibratório, uns um pouquinho acima dos outros só pela frequência, mas a grosso modo a gente está tudo dentro do mesmo padrão vibratório, até mesmo essas entidades que vêm nos centros kardecistas e nos centros de Umbanda. Tá, aí eu falei que na igreja também tem incorporação. Tem! Só que é a diferença da igreja. A igreja, ela... principalmente as igrejas evangélicas, elas bloqueiam totalmente a incorporação com o que não é Espírito Santo é considerado obra do demônio. Então, qualquer entidade ou qualquer espírito, qualquer desencarnado que se aproxime de uma pessoa dentro da igreja e se manifeste,
É considerado o quê? Demônio. Ele não vem falando palavras bonitas. E algumas igrejas só aceitam mesmo que se fale a língua dos anjos. Então o camarada tem que incorporar e falar numa língua que ninguém entende. Né? Fala numa língua que ninguém entende, aí é a língua dos anjos. Então, aí só aceita esse nível de incorporação. Mas uma daquelas sessões lá de descarrego mesmo que a gente vê em algumas igrejas, que não são todas as linhas, mas algumas igrejas, você vê um monte de médium ali fazendo trabalho, dando passagem para espírito, às vezes descarregando, tirando energia, tirando obsessores do camarada que está do lado dele que ele nem conhece. Mas como ele é um médium e ele está desavisado, ele está sem educação mediúnica, ele dá passagem. Agora, e ali ele acaba dando, porque ele confia no ambiente, que é o que eu tinha dito lá da Umbanda. Se você está dentro de um centro espírita, você tem toda uma proteção. Dentro de uma igreja, você tem toda uma proteção. Então, ele confia também, muitas vezes ele dá passagem ali, ele aceita o que está acontecendo, ele se entrega, e é feito todo o trabalho de desobsessão através do pastor ou das pessoas que estão ali, e até mesmo da egrégora, que participa e vem pegar aqueles espíritos que estão perturbando as pessoas e levar para fazer um tratamento espiritual fora da casa. Então, até mesmo nas igrejas, há a incorporação. Isso existe. Né? A Igreja Católica, eu tenho muito pouca passagem por lá, mas eu creio que o movimento carismático, hoje em dia, as pessoas entram até num certo êxtase. Então, há uma mediunização também, creio que sim. Então, gente, o problema está na gente saber o porquê. Para que a gente permite isso? Para que essa comunicação? Então cada religião tem um propósito diferente. A Umbanda veio para permitir a incorporação para que as pessoas fossem curadas, para que as entidades viessem e trouxessem remédios, né, de uma forma simples, que para a maioria das pessoas... Olha só, você quer ver um exemplo que eu acho que a gente não está atinando para coisa? Hoje em dia a gente tá na televisão, lavem as mãos, chegou em casa, use álcool gel, fique em casa, fazendo exercício, fazendo não sei o quê. Tá, agora pensa o seguinte, nós temos acesso à internet, eu acredito que a maioria tenha hoje em dia, que é uma coisa, mas será que todo mundo tem água em casa? Pensa na população do nosso país. O nosso país, a maioria da população não é classe média não, gente. Muitos aí não tem nem água em casa, que dirá álcool gel, né? Então, a gente faz fazendo uma analogia assim meio tosca, né? A gente tem que perceber que a nossa realidade, às vezes, não é a realidade da maioria. Não é? E isso se aplica em tudo. Em tudo. Então, se você realmente, nós que temos um pouco de conhecimento, de maturidade, a gente já sabe o porquê do mecanismo da incorporação e tal, a gente consegue ter um controle, mas a maioria não tem acesso a isso. Né? Então é muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, mantenha um controle, não deixa incorporar. É muito fácil para mim, que tem uma certa experiência, mas e para aquelas pessoas que não têm conhecimento e que ficam passando mal dentro de casa, que não sabem o que é? Então a gente tem que levar o conhecimento mais prático para todo mundo, e foi isso que a Umbanda também fez, né? Até em termos de remédio, de tudo, fazendo analogia tosca lá que eu tinha perdido um pouquinho a linha do raciocínio, com a questão hoje em dia, você vê, não adianta a gente conversar em certas situações com especialistas se a maioria não vai ter acesso a exames complicados, a medicação cara. Então a Umbanda veio para trazer dentro de uma linguagem simples, amorosa, como a gente resolveu os nossos problemas aqui embaixo, com o que a gente tem ao nosso alcance. Né? Então, esse foi o propósito da Umbanda, a comunicação com os mortos, com as entidades, com os espíritos, com as consciências do lado de lá, foi para trazer a caridade, fazer a caridade, a verdadeira caridade,
né? Trazer esse conforto, trazer a cura para as pessoas. Esse foi o propósito, né? O kardecismo já tem um outro propósito de estudo, de trazer conhecimento. Lógico que eles também trabalham com cura, trabalham com... Mas o mote é trazer o conhecimento, explicar como funciona isso, como funciona aquilo do mundo espiritual, o que é o mundo espiritual. Então, cada um tem uma... As igrejas utilizam essa comunicação com o mundo para poder afastar os espíritos ruins, nos trabalhos de desobsessões que são feitos dentro da igreja. Algumas trabalham com vidência, que os espíritos vêm para dizer o que vai acontecer, porque eles têm acesso realmente ao futuro que está sendo plasmado nesse momento. Então, cada um tem um propósito, tudo bem, mas e o seu propósito? Você já pensou qual é o seu propósito? Né? O porquê de você querer se comunicar com o outro lado, o porquê é importante isso. Gente, nós estamos num momento de crescimento, isso é unânime, toda hora eu falo isso também, a gente está em período de transição, a gente tem que crescer. Então, agora é tempo da gente esquecer as religiões, cada uma com seu propósito. Foi extremamente importante, porque fez a gente acreditar na existência de algo mais, seja lá qual for a religião. Todas, no fundo, têm um lado espiritual, aonde existe, seja lá o que for, uma figura, né, superior, que todas têm um Deus, aonde a gente acredita sem nunca ter visto, em todas, isso também é unânime. Né? Mas isso foi muito importante no momento, para que nós acreditássemos, para que a gente tivesse a certeza que existe um mundo além desse. Agora já é tempo de que, tá, eu sei que existe um mundo além desse, dentro de cada um, dentro da sua ótica, da sua maneira de enxergar. Eu acho que agora é tempo da gente entender e aproveitar essa comunicação. Então, no momento que você já sabe que existe um mundo do lado de lá e que você pode se comunicar com o lado de lá, cada um dentro da sua crença, com quem eu quero comunicar do lado de lá? Que tipo de informação eu quero receber? Eu acho que é mais do que lógico que a maioria de nós quer ter boas informações, quer ter certeza de boas companhias, de ser bem orientado, para que os nossos atos sejam bem-sucedidos, para que também até materialmente a nossa vida prospere, para que a gente não dê cabeçada e cometa muita besteira por aí. Eu acho que isso é unânime. Então, o mais importante agora nesse tempo é a gente cuidar do nível de companhia espiritual que nós estamos buscando. A gente já acredita, e sem criar essa coisa assim de... a minha ideia é trazer para vocês o entendimento de que existe o mundo espiritual, é possível se comunicar, é possível que eles incorporem na gente também, que eles se aproximem para passar as informações que eles queiram, mas que nós temos que ter um controle sobre isso, inclusive do tipo de companhia que vai se aproximar da gente. E aí, como é que a gente escolhe isso? Através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da maneira como a gente enxerga o outro, porque tudo é por afinidade. Então, se tudo é por afinidade, por lei de atração, se você é um tranqueira aqui, você vai atrair só tranqueira para sua vida, né? É difícil. Aí alguém, às vezes, me cita um exemplo. Eu conheci um médium que o cara não prestava. Que o cara fazia isso e aquilo, batia na mulher, bebia e tal. E eu conheço também, a mídia nos apresentou aí há pouco tempo o exemplo de um, e conheci outros também. Por que isso acontece? Porque energeticamente o padrão dele permite que um espírito um pouco mais elevado e que tenha conhecimento venha trabalhar aqui na Terra. Mas quantas pessoas a gente conhece que trabalhavam bem profissionalmente e moralmente não eram bons? Então ele tem afinidade com aquele médium, vem fazer o trabalho dele, mas não quer dizer que ele seja santo. Gente, a gente tem que aprender a enxergar a coisa com clareza,
né? Então, se um espírito vem e às vezes faz cirurgias espirituais, opera, e aquele médium não é uma flor de formosura, isso não quer tirar o mérito do trabalho do espírito, do trabalho que ele está fazendo, e nem do trabalho do médium, do empréstimo do corpo, né, que ele dá ali, porque ele tem o padrão vibratório compatível para que aquele espírito venha. E muitas vezes o médium é ruim, é um padrão moral baixo. O espírito que está trabalhando com ele pode também não ser nem tão elevado, porque alguns espíritos que fazem cirurgia hoje para o bem foram verdadeiros genocidas na época da Segunda Guerra Mundial. Isso há relatos aí de montão. Ele cometeu, agora ele ficou bonzinho e quer fazer. Não, não é que ele tenha ficado bonzinho, ele tem conhecimento, muitas vezes há barganhas do lado de lá que a gente não tem nem conhecimento, viu? Não fique idolatrando, porque ele está em fase de crescimento, está evoluindo também, mas ninguém muda da noite para o dia. É preciso uma caminhada evolutiva. É lógico que às vezes, como aqui, a gente vai melhorando, não, então eu vou fazer, eu sei fazer esse trabalho, vou fazer. Então ele se aproxima daquele médium porque ele vibra também, mais ou menos compatível. E sabe fazer coisas. Estou até falando exemplo aí de há pouco tempo atrás que aconteceu com um médium famoso aí, que eu acho que tá preso, saiu agora da cadeia só por causa do Covid. Mas é perfeitamente possível isso acontecer. Mas a gente tem que ter noção do que está, e não idolatrar, né? Porque faz milagres. Gente, já é tempo da gente crescer. Sabe, esse vídeo está ficando longo porque eu sei que o papo é longo. Isso é papo para ficar 1 hora falando com vocês, porque a ideia é justamente trazer o verdadeiro despertar. É tempo da gente despertar. Se você é espiritualista, se você quer manter uma conexão, mesmo não incorporando, porque não há necessidade da incorporação, não é sempre que existe a necessidade da incorporação. Incorporação tem que acontecer para trabalhos específicos, aonde é preciso que o espírito utilize esse teu corpo para manipular a energia aqui, que às vezes a gente não está vendo, mas ele está conseguindo manipular e ele precisa se movimentar através desse corpo para fazer as coisas que ele tem que fazer aqui. Então, essa é o principal objetivo da incorporação, né? Ou porque muitos trabalhos, às vezes, até de acompanhamento, doutrinário, o espírito tem que vir aqui para ficar mais próximo, porque eu já falei que o que acontece? Quantas vezes a gente que é projetor, a gente é levado para o lado de lá pelos espíritos nossos, que a gente chama de mentores, que são um pouquinho mais evoluídos, para fazer trabalho com encarnados, porque nós estamos mais próximos do encarnado. Então, uma pessoa encarnada está querendo pular da janela. Aí você vai lá, em projeção, em corpo astral, e fica no ouvido lá daquela pessoa dizendo, não faça isso e tal. Por que o teu mentor não faz? Porque ele está numa frequência acima. Ele tem que se adensar para poder ser ouvido por aquela pessoa que está encarnada. Nós que estamos encarnados em corpo astral, é muito mais fácil que essa pessoa nos ouça. A mesma coisa acontece nas mesas de desobsessão, nos trabalhos de apometria e tal, aonde o espírito é trazido ali, porque nós estamos mais compatíveis, então fica mais fácil para ele ouvir o que ele precisa ouvir. É só isso. Então, em alguns casos é necessária a incorporação, sim. Mas vamos ter noção, vamos ter discernimento quando é realmente preciso uma incorporação ou quando você está só manifestando o seu ego, ajudando a manifestar o ego do espírito, que a gente chama de entidade do lado de lá. Gente, olha, se estou ferindo suscetibilidades aqui, eu não posso fazer nada. É assim que eu vejo, é assim que me oriento. Essa noite, inclusive, tive orientação, talvez depois eu grave o relato aí, que eu sei que vocês gostam, né, de ouvir, mas eu acho que os relatos são ótimos também, principalmente para mim, porque muita gente não interessa, né, o que eu estou passando lá em sonho, mas já que vocês gostam, depois eu venho contar o relato para vocês, ok? Mas quero deixar bem claro esse nosso assunto sobre incorporação e o propósito da gente conversar com o mundo espiritual, que tem que ter, né? Porque senão fica uma coisa, você fica vulnerável a qualquer espírito se aproximar de você só para ter as sensações que ele tinha quando estava encarnado.
Falei para resumir só nisso aí, tá? Mas às vezes é preciso a gente ser prolixa, falar um pouco para que entenda um pouquinho melhor, né? Porque eu fico falando por meias palavras, ninguém entende, então vamos tentar falar mais claramente, ok? Então, mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.